Bom dia, queridos amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar a Deus, ler a palavra do Senhor, estudar a palavra dele e, claro e evidentemente, extrair a leitura, o próprio clamor do rei Salomão diante de um Deus que o ouvia, diante de um Deus que também conversava com ele. Então, você que está entrando, seja bem-vindo, que Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Estamos nesse momento testando o áudio, testando a imagem, para ver se está ótimo. Você que está aí, a irmã Larissa, Diego, confirma aí se a imagem está perfeita, se o som está bom. Me diz aí algo, se está ok. Então, toca aí, Juninho, o violão, para ver se o pessoal escuta o violão também. Pastor Emanuel, seja bem-vindo. A Larissa já deu ok. A Raquel também. Então, essa é uma manhã para a gente experimentar algo diferente. Experimentar algo que vem do Senhor. Lembre-se, hoje é um domingo da revelação, do cumprimento, do que foi pregado ali pelo Vitor, pela Camila, pastor Emanuel fechando ontem. A revelação do cumprimento da palavra, quando o Senhor ele iria ressurgir no terceiro dia. O momento de entender, quando muitos achavam que aquele madeiro já tinha crucificado ele, já tinha encerrado a sua missão na terra, até aqueles que não acreditavam, como os fariseus, como o pastor Emanuel falou ontem, eles sabiam, temiam justamente esse acontecimento. Mas é a história aí está na história. A verdade é que ele precisa nascer ou ressurgir em cada um de nós. Então, nós vamos dar logo mais início, ainda faltam alguns minutos para estarmos já na sala, estudando, orando e lendo a palavra. Mas o que é que eu quero te pedir nessa manhã? Para a gente fazer uma avaliação. O rei Salomão, nós vamos estar estudando hoje, a lição 7, e ele diz, Salomão, homem de oração e oração objetiva. Então, o capítulo 6 e o capítulo 7 é fantástico, porque o capítulo 6, Salomão fala com Deus. O capítulo 7, Deus fala com Salomão. Deus responde. E se você conseguir extrair aquela lição para hoje, para os dias de hoje, vocês vão observar que falta muita coisa em nós. Muita coisa mesmo. E uma das principais é essa intimidade com Deus. Então, já temos alguns irmãos, eu gostaria apenas de estar mais uma vez confirmando, o áudio está perfeito, a imagem está perfeita. Você já colocou sua Bíblia sobre a mesa aí, a revista da lição. Logo mais, assim que terminar a lição, eu vou estar digitalizando. Estou passando para o Leandro e ele vai estar colocando essa aula lá naquela páginazinha do YouTube. Onde vamos ter a lição, a palavra e a aula de hoje. Então, desde já, todos que já estão na sala, eu não vou conseguir mais ler o nome de todos que já estão entrando, porque já fica longe, como se diz, do braço, para não dizer do grau, que eu já não alcanço mais ver lá. Então, vamos orar ao Senhor, vamos estar louvando a Ele. Eu vou ficar em silêncio, vou pedir a Juninho que apenas dedilhe ali, enquanto... Vamos fazer esse momento de oração antes de estarmos iniciando a sala de hoje, o estudo de hoje. Amém? Então fecha teu olhinho na sua casa, não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém te incomodar, mas fale com Deus nesse momento, tá bom? Oremos ao Senhor.
Deus, nessa manhã queremos te agradecer, Senhor. Queremos também te pedir, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer, Senhor, porque não estamos condenados ao fogo do inferno, mas estamos sim ressurretos diante de Ti e para a Tua glória. Pai, quero te pedir pela Carol do Edgar, que logo mais ela deve estar deixando aquele hospital, retornando à sua casa, mas ela vai deixar um pedaço deles naquele hospital, que é a sua filha. Que o Senhor esteja com toda a equipe, com todos os médicos que estejam cuidando daquela criança, não permitindo que nenhum mal venha sobre ela, mas que tão logo, Senhor, ela saia daquele local, venha para os braços da sua mãe, do seu pai, para o seio da sua casa, e ser alegria naquela família. Queremos te pedir também pela Larissa de César. Mais dias, menos dias, ela deve passar por essa mesma experiência, Senhor, de trazer o herdeiro, de trazer a continuidade dessa família. Então esteja guardando ali, Senhor. Quero te agradecer pela filha da irmã Fátima Nunes, aonde também ela está em casa com a sua criança, que o Senhor possa estar guardando ali, protegendo, Senhor, aquela família. Quero te agradecer pelo Flávio, Senhor, Leão, que está com a sua família, a sua parentela, na conclusão da sua casa. Deus, nós temos tanto que te agradecer, tanto. Nesse momento, Senhor, nós só podemos ainda dizer, agradecer-te, porque nos permitiu acordar, Senhor, nos permitiu buscar a Tua palavra e entrar em sintonia contigo, Senhor, porque muitos não estão nem se levantando mais. Quero te pedir, Senhor, que esse anjo que tem assolado famílias, países, cidades, Senhor, está na hora de repreender a ação dele. Está na hora, Senhor, de dizer chega, encerra, para que a vida, para que tudo, Senhor, volte ao normal, não como antes, mas que possamos extrair algo de importante para a nossa própria vida. E nessa normalidade de ciclo da vida, possamos avaliar melhor. Porque direta e indiretamente ficamos recolhidos, não presos, recolhidos. E esse é o momento, Senhor, de quando colocarmos os nossos pés fora, entender que somos livres, livres para falar do Teu amor, livres para testemunhar o Teu amor, livres, Senhor, para viver a Tua glória. Então nos abençoa nessa sala, nessa manhã, nesse dia. Fala ao Teu povo, usa-nos como instrumento em Tuas mãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Tira aquele plástico ali para mim, por favor, para Então são praticamente 9h30, nós vamos estar dando início à nossa sala, nós vamos estar louvando ao Senhor, nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar. Para os que entraram agora na sala, a nossa lição é a 7ª lição, e ela tem por título, por tema, Salomão, homem de oração objetiva. Então, nós temos como texto básico, ou texto para embasar a lição, em 2 Crônicas, o capítulo 6 e o capítulo 7. A devocional está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12 ao 18, que vamos já ler, e consequentemente o versículo-chave, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã, e em seguida peço a você que esteja com a Bíblia aberta, peço a você que esteja com papel e um lápis para estar anotando. Então logo vamos estar voltando às nossas atividades na igreja, vamos estar juntos, vamos poder nos abraçar, nos confraternizar. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Vamos lá, pessoal, bem forte. Porque Ele vive, basta crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Meus irmãos, eu te convido a você louvar em casa. Abra a boca mesmo, louve a Deus. Hoje é o dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor. Mas hoje é o momento de estarmos mais próximos com o Senhor. É o dia que guardamos na vida secular para estarmos mais presentes com Deus. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, irmãos? E é nessa confiança, é louvando ao Senhor, que nós precisamos estar. Hoje, eu vou deixar para falar do dia de hoje à noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo da escola bíblica. E para os que estão entrando agora, o amor de Deus, a presença de Deus, seja constante em nossas vidas. Então nós vamos estudar a lição 7, ou a 7ª lição, onde ela tem por título Salomão, homem de oração objetiva. Então, em tudo na vida, nós precisamos ter um objetivo. E quando nós temos o objetivo, nós vamos traçar as metas para alcançar o objetivo. Então, eu te convido a você abrir a lição e abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. Creio que todos já tenham lido capítulo 6 e o capítulo 7, mas também te convido, onde nós vamos iniciar a nossa fala,
em Tiago, capítulo 5, os versículos 12 a 18. Tiago, capítulo 5, dos versículos 12 ao 18. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer como leitura bíblica responsiva. Eu vou te convidar a você estar lendo comigo a palavra. Eu vou ler os versículos pares e você aí na sua casa estará lendo os versículos ímpares. E aí nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Então, Tiago, capítulo 5, os versículos 12 ao 18. Vamos ver? A palavra do Senhor diz assim. Capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está doente alguém de vós? Chame os anciões da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com constância, para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, vamos nos colocar diante de Deus. Fecha teu olhinho aí onde você está. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, ou por que não dizer muito obrigado, Senhor, pela instrução que nos passa nessa manhã. Porque é lendo a tua palavra que conhecemos a ti, e é conhecendo a ti que aprendemos a tirar de nós, Senhor, as armaduras desse mundo, os vícios desse mundo, Senhor. Então, nos abençoa nessa manhã no estudo da tua palavra. Que o teu povo, assim como o Senhor falou na palavra agora pela manhã, entenda, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e arregala o seu coração para a tua palavra. E aí possamos entender a cada momento o sentido da vida nesta terra contigo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por todos, em nome de Jesus. Então, deixa aí, guarda aí Tiago, capítulo 5, porque há um vício entre nós, quando queremos dizer alguma coisa às pessoas, dizemos assim, olha, nós pedimos, não foi verdade, apontamos para alguém para dizer que aquilo que nós estamos dizendo é verdade. Ou seja, a nossa palavra já está sem crédito, está descrente. Nós mesmos deixamos ela assim. E Tiago, ele nos enfoca de aquele hábito do mundo velho, dizer assim, eu juro que é verdade. A Bíblia alerta que não há para que ter juro. Tem gente que jura até pela inocência dos filhos, ou pelo que é mais sagrado como a Escritura. Isso é tolo. Então precisamos conhecer a palavra para que os vícios do pecado que habitavam em nós, eles não voltem a florescer em nós. E é simples. Quer ver uma coisa? Com uma experiência que você está em casa, você pegar um jarrinho, pega uma terra normal, vai lá, afasta assim, 5 dedos assim,
onde ela respira, faça um buraco com 5 dedos para baixo, um palmo. Aí você cava e tira uma terra que está lá, onde ninguém mexeu, ela está lá guardadinha. Coloca num vaso. Espera aí 4 ou 5 dias, agoe. Vai lá todo dia, pastor, não vai ter nada. Fica olhando. Se daqui um pedaço ela não vai germinar mato, se ela não vai germinar ervas daninhas. E assim são as nossas vidas. Se não cultivarmos a palavra de Deus, o que vai nascer de nós é o pecado que habitava em nós. Por essa necessidade de estar sempre buscando a palavra, por essa necessidade de estar alimentando o Espírito, para que entendamos a necessidade de viver nessa terra. Então vamos sair da introdução, né, porque é claro, Tiago ele nos dá uma exortação muito profunda, né? Porque algo que está faltando nos dias de hoje é essa convicção do versículo 13, do versículo 14, quando ele diz assim: está aflito alguém entre vós? Qual o recado que ele dá para mim e para você nessa manhã? Qual o recado? Ore. Está alguém contente, feliz, alegre? Então faça o quê? Louve. Quando eu digo, irmão, vamos ao altar do Senhor, vamos louvar o Senhor, olha aqui o sentido do louvor. A razão de entender por que eu subo no altar. Não é para me apresentar, mas é para louvar ao... Está aqui o cumprimento da palavra. Então, eu não vou nem me deter aqui no capítulo 5 de Tiago, porque eu sei que o tempo nos sufoca, nós só temos agora praticamente mais 30 minutos, 40 minutos no máximo de palavra, né? Mas eu te convido a você estar abrindo em 2 Crônicas, mas guarda esses textos para que durante a semana possamos estar assim estudando, durante a semana estarmos entendendo o que Deus quer para nós, né? É fantástico entender isso, que Deus escuta a oração. Você vai ver aqui, ó, se você tiver a oportunidade, esses dias agora em casa, lê o capítulo 6 todo de 2 Crônicas, que ali Salomão está falando com Deus, e depois o capítulo 7, quando você vem ver Deus falando com Salomão. Então, o que diz o autor, ou o que ele traz por chave, né? O versículo 14 do capítulo 7 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Veja quantas condições nós temos que ter para que Deus nos ouça e responda às nossas petições. Primeiro, ele diz se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar. E o quarto é o quê? Converter dos seus maus. Então, lembra da plantinha que eu disse? Pastor, o senhor não falou em planta, o senhor falou em cavar um buraco. Sim, até então você não deixou Deus colocar a semente do Espírito Santo para germinar dentro de nós. Então deixou como estava a terra, o que vai nascer são terras daninhas, ervas daninhas, é o que vai nascer. Então nós precisamos entender a palavra de Deus. Entender, porque aí ele ouve. Tem gente que diz, não, mas eu oro faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Prestou atenção a esse texto? Então vamos lá? O alvo da lição de hoje, o autor coloca: o aluno adotará ou aprimorar os princípios de um ministério de intercessão. E o capítulo 6 todinho, Salomão está falando com Deus. É impressionante. Para quem é da área do direito, né, da área advocatícia, ou que tenha habilidade a fazer o entendimento, é como se do versículo 22 do capítulo 6 até o versículo 31, ele está montando uma lei. Mas se isso acontecer, aí ele coloca as condições.
É fantástico, né? Para nós, na área de desenvolvimento, de análise, a gente consegue já visualizar longe quando ele, se isso acontecer, vai acontecer aquilo ali. Se não, aí já tem a saída contrária. São as bifurcações que nós dizemos quando estamos assim desenvolvendo a lógica de um sistema. O autor ele diz assim: o templo foi construído por Salomão com o propósito de ser o centro de oração para todo o povo de Israel. Preste atenção, para todo o povo de Israel. Lá havia propiciatório e o altar de incenso. Incenso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, era um símbolo de oração. E debaixo das asas dos querubins havia a nuvem luminosa da Shekinah, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Assim, casa de oração se torna uma descrição do templo. Então agora, se pudermos voltar um pouco, o templo nada mais é do que, meus irmãos? Casa de oração. Você entende agora, quando o chato do seu pastor, ele fica dizendo na sala, diz, meu irmão, na hora da oração, nossa igreja parece um covil de rato. Entenda agora? Porque na hora da oração o pessoal sai para ir para o banheiro, sai para tomar água, o pessoal do louvor fica arrumando os instrumentos. Está entendendo agora quando o chato do pastor reclama? Porque a igreja, o templo, nada mais é do que a casa onde nós devemos nos debruçar e buscar o Senhor. E só podemos nos debruçar quando entendermos o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Quando nos esvaziarmos, quando as condições de esvazio de nós, aí o Senhor nos enche. Aquele vaso que eu te falei no início, ele vai começar a mudar. Presta atenção na lição de hoje. Olha lá. Então, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, sua grande petição era que Deus ouvisse cada oração feita naquele lugar, ou na direção dele. Por que na direção dele? Porque eu poderia hoje não estar no templo, como hoje eu não estou no templo. Mas eu não preciso me direcionar na posição de latitude, longitude, aonde fica a nossa igreja, e me reportar o meu semblante para ela, para que Deus entenda que eu estou olhando para ela e ele venha responder a minha missão. Não, hoje eu não preciso mais. Porque no dia de hoje, há 2020 anos atrás, ele quebrou isso aí. Ele morreu há 2 anos, 19, 12 e 11 meses e 27 dias. Ele padeceu naquele madeiro e ele ressurgiu e ele disse, eu vou à casa do meu pai e na casa do meu pai eu preparei lugar para todos. Mas precisamos entender o que é a casa do pai, o que é a casa do olheiro. Precisamos entender a casa de oração. Precisamos entender a necessidade. Por que vamos à igreja? Lembra uma vez quando eu te disse que eu preciso estar na igreja? Lembra uma vez quando eu te disse, eu necessito estar na presença de Deus, porque senão eu vou me prostituir? Porque é assim, filho, a palavra de Deus. Nós temos que ter necessidade. Não é a necessidade de ir buscar a salvação. Não. Tem muitas pessoas que se preocupam, quando eu morrer aqui eu vou para o céu. Não, minha preocupação não está aí não, agora. A minha preocupação está a servir ao Senhor e servir bem enquanto eu estiver aqui. Porque o meu prêmio é estar na presença dele. Agora, se eu sirvo mal, ou se eu não sirvo, eu não tenho a condição de estar na casa dele. Então eu tenho que me preocupar com o hoje. E o hoje eu gostaria que você guardasse aí na sua mente, no seu coração. Você puder escrever, escreva num papel, coloque lá na porta do seu gabinete, lá na porta do banheiro. Coloca aí,
Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando a gente sair desse tempo, que estamos agora guardados, aí você vai entender se a gente precisa ou não mudar. Entende agora quando eu digo assim, meus irmãos, nós temos que ser o quê? Diferentes. Diferentes. Eu não quero nem me adeter à carta que Tiago traz, capítulo 5, quando ele diz, olha, manda orar, que é a cura. Sabe o que é isso aí? Falta de fé. Falta de provimento de Deus, o conhecimento de Deus. Mas vamos lá. Assim, o templo é o lugar da Arca da Aliança, o lugar onde a graça de Deus alcança o homem que responde com fé. E o altar do incenso, lugar de oração, onde há comunicação entre Deus e o homem. É bom notar que não é comunicação em uma só direção. Ao estudarmos, aliás, onde há comunicação entre Deus e o homem, é bom notar que não é comunicação em uma só direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6, mas o capítulo 7 é Deus quem fala com Salomão. Ao estudarmos essa oração de intercessão, aprenderemos princípios que devem governar nosso ministério de intercessão. Então, se cada um de vocês entender melhor a palavra de Deus, nós vamos entender assim, nós não vamos depender do líder da igreja ou do líder dos departamentos. Eu sei a minha responsabilidade, eu sei a minha convicção diante de Deus, eu sei o que eu preciso de Deus. Então, quando nós entendermos dessa maneira, aí nós vamos entender que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos entender agora que nós somos casa de oração. Aí nós vamos entender a palavra do profeta Jeremias, por que ele chorava, por que ele se debruçava, porque o povo ouvia, mas não entendia a palavra. Aí Deus diz, desce, vai lá, porque sou eu que desfaço, e sou eu que faço, e refaço na hora que eu quiser, ou como eu quiser. Às vezes alguns homens precisam ser quebrados. Homens que eu falo no sentido geral, homem e mulher. Talvez nesse momento de estarmos reclusos dentro de casa, somos até mesmo para nos quebrar, para ver quem é que está no controle. Quem está no controle? Porque, meu irmão, pensa que eu estou me preocupando, orando, buscando a Deus. Muitos de nós, da nossa igreja, já estão desempregados, alguns já estão de férias. Mas a minha preocupação, ela é voltada diante de Deus, porque a oração nos ensina isso. É colocar diante do Senhor. Porque é o Senhor que vai cuidar de nós. Não é o meu emprego que vai cuidar de mim. É o Senhor que vai cuidar de mim. E esse é o momento de fé que nós precisamos avaliar. Vamos lá para a lição? Primeiro, a pessoa que ora. Segundo Crônicas, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Eu espero que você esteja lendo em casa, porque não vai dar tempo de ler nessa live por causa da hora. As primeiras palavras de Salomão são dirigidas à grande congregação, reunida no templo, e revelam muito a respeito da sua pessoa. Segundo momento. Ele é Salomão, um pastor. Vejamos a preocupação de Salomão com o bem-estar do seu povo. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus, e não somente bendisse ao Senhor. Olha lá, presta atenção. Às vezes nós nos reunimos congregacionalmente. A preocupação de Salomão agora no templo não era com que as pessoas se reunissem, se aglomerassem. Era essa. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus. A palavra verdadeiro, ele vem da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 12.
quando ele diz que nós temos que ser sim, sim, não, verdadeiros. Nós temos que ser verdadeiros. Simplesmente verdadeiros. Porque aí nos encontramos com Deus. Olha lá o que o autor coloca. No versículo 4, ele diz: e ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou, e pela a boca de Davi, meu pai, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel, mas, versículo 6, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo de Israel. Então, guarda aí para você estar lendo. Como abençoou o seu povo, que eu acabei de ler no capítulo 6, versículo 3. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação estava em pé. Em pé. Deus já havia falado com Davi a respeito dos juízes. A quem mandei apacentar o meu povo. E no Salmos capítulo 78, vamos ali. Vamos aí, Salmo 78, versículo 71. Anote aí, filho, para você ler também. Salmo 78, versículo 71, diz o quê? Do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Olha que fantástico! Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. E quando Deus escolheu, mesmo o pai de Davi, de sangue, não tinha escolhido Davi, porque ele era raquito, ele tinha filhos melhores. Mas quem tinha escolhido Davi foi quem? Aí, ó, Deus. Salmos capítulo 78. Então Deus te escolheu, meu irmão. Não foi você que escolheu a Deus, não. Eu não posso, vai ter um casamento amanhã, ou uma festa de 15 anos. Eu não posso chegar lá e achar porque eu sou bonito, eu vou entrar na festa, não. Porque a dona da festa, ela escolheu quem é que vai estar na festa dela. Ela não entra intruso, não. Só entra quem ela escolheu para estar ali com ela. E quem te escolheu para estar na casa do Senhor é o próprio Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, Ele amou em primeiro lugar. Mesmo você sendo pecador, mesmo eu sendo um desgraçado, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou para que tivéssemos abundância com Ele. Então, Davi, ele colocou de um servo que estava cuidando na simplicidade do pasto para cuidar de uma nação. Já pensou de onde ele projetou Davi? Já imaginou quando você aprender a obedecer a Deus? Já imaginou quando você abrir o seu coração, que está lá no capítulo chave da lição de hoje, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14. Você entender que eu preciso me humilhar, eu não preciso de soberba alguma, de orgulho algum, nem porque A ou B falou, deixou de falar. Eu preciso entender que eu preciso servir a Deus. Por isso que eu digo que seja diferente. Porque no momento que você entender que deva servir a Deus, eu vou aprender a perdoar, eu vou ter que aprender a amar, eu vou me quebrar diante de Deus e vou dizer assim, eu não sou nada sem ti. Então é essencial o perdão na vida do cristão. Porque o cristão que não sabe perdoar, ele não pode dizer que é cristão. Porque falta algo, a essência de Deus. É isso aí que está faltando. É justamente esse se converter do seu mau caminho.
É abrir-se diante de Deus. Então, é fantástico essa lição. Deus lembrou Davi, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Vê de onde Salomão vem agora. Vê quem é Salomão agora. Por quê? Porque Davi, ele obedeceu na simplicidade do pasto. Às vezes a gente não quer obedecer os nossos pais, nossas obrigações. Deixamos para lá, para depois. Olha aí, a palavra se cumprindo. O obedecimento de filhos a pais é essencial para uma criação. Ou seja, para que tenhamos vida, mas vida mesmo. Às vezes os filhos não gostam de obedecer o pai. Meu filho, lava o banheiro mais tarde. Lava a louça mais tarde. Meu filho, faça isso. Aí dá ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Entra aqui, sai aqui. É assim. Então, nós precisamos parar. Porque se eu não consigo ouvir meu... Não, mas pastor está falando isso. Minha mãe às vezes quer me escravizar. Quer o tempo todo indo botar para lavar a louça, varrer a casa, fazer isso, fazer aquilo. Eu estou falando em coisas seculares da casa. Imagina quando Deus diz que eu tenho que abrir o meu coração para me humilhar diante dele. Imagina quando ele disse que eu tenho que zerar a minha conta para que ele construa uma conta perfeita dentro de nós. Tu já imaginou agora, se eu for para esse lado? Mas olha, que Salomão só foi um grande rei na história, ele é filho de Davi. Davi era um grande rei, um grande general, mas nada mais, nada menos do que um pastor de ovelhas. Então jamais ele poderia ser um rei. Ele ia ser sempre um pastor de ovelhas, porque ele só aprendeu a conduzir ovelhas. Mas quem foi que capacitou ele para ser um grande general? Quem foi que deu essa honra a ele? E o Senhor quer fazer contigo assim também. Só precisamos ter um objetivo diante de Deus. A lição ainda nos diz assim, ó. Nesta oração vemos Nesta oração vemos o coração pastoral de Salomão. É bom lembrar que era um cuidado delegado pelo sumo pastor. O que é que diz o Salmos capítulo 23, versículo 1? Sueli. Sim, 23, 1. Lê alto aí para o pessoal ouvir. O Senhor é o meu e nada. Vamos lá de novo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá todos, numa só voz. Você vai dizer, esse pastor está ficando doido, porque ele não vai ouvir a gente. Mas o Senhor vai te ouvir aí na sua casa. O Senhor vai estar ouvindo você ler a palavra. Então, diz aí o salmista, o Senhor é o meu e nada me... Então, quem é o teu pastor? Pastor é aquele que cuida, que apacenta. Davi era quem fazia isso com as ovelhas. E o que foi que Deus fez com Davi? Tu acha que ele não pode fazer contigo, não? Não? O que é que está lá no capítulo 5 da carta de Tiago, que lemos no início da sala desse momento? O que é que está escrito lá? Quem era o profeta que pediu a Deus que não chovesse na terra? Quem era o profeta? Ele era diferente de mim? Diferente de você? A Bíblia diz que era diferente? Igual a nós. Igual a nós. E o que é que nos falta, né, nos dias de hoje? É fé? É a convicção da palavra de Deus? É humilharmos diante do Senhor? Então está faltando eu entender assim, Deus, eu quero ser muito parecido com Paulo. Vige que o pastor agora pegou pesado. Eu quero que o meu coração esteja quebrado. Você tem que ter uma meta. E aí você vai traçar por essa meta. Você vai caminhar nessa meta. E se eu quero ter a meta de chegar na presença de Deus, eu tenho que ser diferente de como eu nasci. Porque eu vou sair daquele vaso que eu te mostrei para um vaso bem diferente. Porque é Ele que constrói as nossas vidas. Amém?
A aplicação da lição: aquele que é um verdadeiro líder deve demonstrar esse coração pastoral nas suas orações a favor do seu povo. Segundo ponto, ele é Salomão, um intercessor. Enquanto chamamos a esta oração de dedicação do tempo, temos primariamente uma oração de intercessão. Vemos isso no versículo 3, onde Salomão abençoou o povo, pedindo que o poder de Deus entrasse em ação na vida deles. A maior parte da oração demonstra isso. Terceiro, ele é Salomão, um teólogo. Não estamos falando no sentido acadêmico, mas qualquer crente deve ser um teólogo. Precisa saber algo sobre Deus e suas ações. Salomão entendeu que ele é Deus e que falava com seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 4. O Deus Redentor. Eu tirei o meu povo da terra do Egito. Segundo Crônicas 6, 5. O Deus que cumpre suas promessas. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 10. Assim cumpriu o Senhor a palavra que falou, pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de... Então a promessa estava dada, e a promessa foi o quê? Cumprida. E o Deus que fez uma aliança com o seu próprio povo. Quarto, do primeiro ponto. Ele é Salomão, um exemplo a ser seguido. Salomão é um exemplo de homem que se preocupa com o bem do seu povo e intercede por ele. Vale a pena estudar essa oração, porque foi feita por alguém que, com sabedoria recebida do Senhor, sabe o que é uma oração de intercessão. Presta atenção, porque o tempo vai me sucumbir nesse momento. No capítulo 6, versículo 21 em diante. Chave é 22 até o 31. Presta atenção. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram nesse lugar. Sim, ouve do lugar da tua habitação do céu, e ouvindo, perdoa. Agora ele começa. Lembra quando eu disse quem é da área do direito, área advocatícia, ele entende as leis? Preste atenção. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante o teu altar nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos, paga ao culpado, fazendo recair sobre ele a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-o segundo a sua retidão. Então, entendeu agora a palavra? Se errou, você vai colher os procedimentos do seu erro. Se você se aperfeiçoa na palavra, se você busca a presença de Deus, você terá algo melhor diante de Deus. Então, preste atenção. O autor, na palavra do capítulo 26, ele procede até o versículo 31. Então, preste atenção à palavra. E eu estou preocupado com a hora, porque já já nós temos que encerrar, porque nós só temos 5 minutos ainda de fala. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esse segundo ponto, quando ele diz que ele é um intercessor, que ele é um teólogo e que ele é seguidor, um exemplo a ser seguido, nós já passamos por ele. O segundo ponto é o Deus que ouve. Vou dar só uma lambidazinha, porque nós vamos louvar, nós vamos orar. Só mais um louvor. E pode ser aquele dia de manhã que a gente cantou já 2 domingos. Acho que é 167 do Cantor Cristão. O Deus que ouve, né? Salomão subiu uma tribuna de bronze. Então, em cima disso aí, a palavra que vem, nós vamos já passar para o Leandro, ele vai colocar lá no YouTube todas as imagens da lição. Deus é Deus que cumpre e promete. Está lá na palavra. Deus é santo, Ele é transcendente, Ele é concedente. E aí, meu irmão,
um modelo de oração intercessória. É peia. Essa lição aqui é de muita valia para cada um de nós. Se você entender a preocupação de Salomão quando falava com Deus e a preocupação agora de Deus quando ele diz: olha, Salomão, é necessário que o povo... Quando ele diz no capítulo 7, versículo 14, né? Versículo 13 do capítulo 7, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha o que Deus está falando. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua... O que é que nós estamos passando hoje? Não está aqui nesse texto, não? Não está não, meu irmão? Será que nós não precisamos ser diferentes? Louvar, subir no altar, pegar um instrumento que foi consagrado para o louvor e a honra do Senhor? Será que você que entra na igreja, senta, às vezes olha demais, fala demais e age de menos? Será que esse momento que nós estamos agora reclusos não é para avaliarmos o amor e a grandeza de Deus? Será que não precisamos invocar mais ao Senhor? Quando o pastor diz assim: meu irmão, não sai do templo não, porque eu entro no santuário, eu entro no templo, na casa de oração, porque eu preciso orar ao Senhor, porque eu preciso falar com Deus. Se cada um de nós entendêssemos isso, o pastor não precisava nem abrir a boca lá na frente. Bastava ele ler só a palavra, o recado de Deus. Então nós vamos nos preparar, porque faltam 2 minutos só. Tem um momento onde precisamos respeitar, porque essa sala só nos dá 50, 60 minutos. Então fecha teu olhinho. Vamos orar. Mais uma vez vamos colocar a Carol e a Edgar diante de Deus. Mais uma vez vamos colocar a Larissa diante do Senhor. E alguns irmãos, eu não consigo enxergar, meu braço já fica curto, e aí eu não vou conseguir ler as mensagens que estão aí. Mas vamos orar, porque falta 26 segundos para encerrar. Deus, obrigado por esse momento de ler a Tua Palavra, de estudar. Permanece cuidando de nós, nos dá na direção, abençoa o Teu povo. Cuida, Senhor, daqueles que precisam de saúde, daqueles que estão desempregados, Senhor, provê. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Tem que salvar aqui, e meus irmãos, me perdoa, mas está encerrando.